Olá, seja bem-vindo aqui ao canal MF3. Mais uma aula, esta aqui um pouco mais longa e sem uma certa preocupação em termos aí uma brevidade do tempo, para tratar uma série de temas. Para ficar mais fácil, vou fazer uso de uma série de tópicos, os quais eu vou comentar. Desde já eu agradeço as pessoas em geral, especialmente aqueles que já desenvolvem conosco algum tipo de atividade formativa e que, de certa maneira, acompanha o nosso trabalho já como professor de filosofia. Aqui, então, vou partilhar com vocês. Chamei de aula de filosofia e pandemia, mas, na verdade, vou fazer uma série de comentários e uma espécie de revisão de um pouco do que a gente já desenvolve. Eu começo, no geral, com dois textos, entre a ideia de mestre e discípulos, e depois sobre o tema da iniciação. Nestes dois temas, de certa maneira, a gente expõe, primeiro, a importância que é pouco dada em nossos dias, a ideia de que se aprende ainda com outras pessoas, não se aprende, digamos assim, entre indivíduos e máquinas. Essa é uma importância crucial. Com o uso mais intensivo das máquinas, se criou uma espécie de quase que mitologia na qual nós aprendemos com o computador, com a máquina. De certa maneira, dizer que a máquina também não tem uma função no aprendizado, seria uma oposição, a meu ver, também não verdadeira por completo, do que se refere ao que de fato o instrumento pode nos propiciar. Esse texto, Mestre e Discípulo, comenta, no geral, uma relação, no âmbito da filosofia, falando um pouco sobre como que era a relação de mestre e discípulo entre Sócrates, Platão e outros naquele contexto. Nomeadamente, a minha atenção sempre será voltada para Sócrates em relação a Platão ou Sócrates em relação a outros discípulos. O posicionamento deste professor, há tanto tempo atrás, digamos que inspira hoje algumas ações educativas que permite o educando, aquele que se dirige a um mestre, poder desenvolver as suas habilidades e se engajar em projetos que fazem sentido para ele, para o educando, não para o mestre. E é uma metodologia, portanto, que ainda tem validade e muito pertinente em nossos dias. Na sequência, a ideia de iniciação é a importância da gente se dedicar a um campo de conhecimento e, nesse campo de conhecimento, após digamos, se dedicar ou dedicar um certo tempo nele, sobre orientação, sobre uma interação com uma outra pessoa, que de certo modo já percorreu um caminho naquele campo. Esse processo de iniciação é quando você, portanto, num dizer popular, aprende o pulo do gato. E iniciação aqui, no sentido muito amplo, como na vida universitária, sobretudo, nós falamos de iniciação científica, iniciação filosófica e por aí vai. Portanto, o tema aqui não é tratado de outra perspectiva. Esses dois textos, esses dois temas, mestre e discípulo e sobre iniciação, são dois textos que, em geral, nós fornecemos e as pessoas acompanham segundo o seu tempo, e é um momento importante de aprendizado. O que se trata especificamente nesses dois textos é, em termos filosóficos, o que nós chamaríamos de ser e de ente, ou, aqui de um modo popular, falar da coisa e a coisa mesma. De certa maneira, nós, enquanto humanos, temos sempre esta noção de que nós, quando falamos de algo, este algo ele é um lugar diferente de onde estamos falando. E o grande interesse de todos nós não é falar apenas deste algo, mas é exatamente estar neste lugar que a fala refere. Em toda a atividade humana, nós temos esta relação.
esses opostos, ou simplesmente uma coisa que relaciona com outra, e são 2 coisas, mas que na verdade o foco é apenas uma dessas coisas. Então no campo geral, a filosofia trata desta perspectiva, e a ideia de iniciação se relaciona com isso. Se relaciona que cada campo do saber, tem este jogo entre falar de algo e se dar conta de que o algo está num lugar e num momento, e a fala está em outro. O processo de iniciação nada mais é exatamente o aprendizado de como fazer esse processo de oposição e de posse daquilo que está se falando. O que nos põe uma questão interessante na contemporaneidade sobre o consumo e a sociedade do prazer. Dentre os temas filosóficos, este tema acaba decorrendo dessas questões anteriores, porque o que que é a referência de consumo, ou o que que é a referência existencial para os nossos dias? A referência existencial, entre esse jogo que eu acabei de sinalizar, entre um ser e falar deste ser, a referência ou a proposição, ela consiste em consumo, como uma solução desta problemática. Ao invés, então, de eu ficar diante do ser, eu, então, habitar o próprio ser, via o processo exatamente da consumação, da posse das coisas, e não propriamente o prazer em falar sobre as coisas. Esses 2 temas, em resumo, obviamente, apresentam-se, estão em autores filósofos como Benjamin e Lipovetsky. São 2 autores, Benjamin um pouco mais do século passado, início do século passado, Gilles Lipovetsky ainda vivo, contemporâneo, Benjamin de origem judio-alemã, mas que também vive em Paris e tem bastante contribuições sobre esse processo do consumo, e do consumo como a resposta ou a solução para esse problema que eu coloquei anteriormente. Ao invés, então, de eu apreciar a ideia de ficar diante do ser, daquilo que é, eu, pela posse do consumo, eu realizaria esse desejo. Eu, então, pararia de observar o prazer propriamente, de fora, e passaria a viver o próprio prazer. Ou o prazer é a resposta para esta questão, ao invés de eu meio que me privar da coisa, ao experimentar o prazer e pela fruição do prazer, eu resolveria esta oposição entre a ideia de ser e de ente e ser, ou, em palavras aqui simplificadas, entre falar sobre algo e habitar sobre algo, ser algo. Esse tema também é tratado de um modo bem contemporâneo, do autor Gilles Lipovetsky, sobre a sociedade do prazer, sobre a sociedade do consumo, não vista de uma perspectiva negativa, mas vista de uma perspectiva positiva. Lipovetsky seria aí um moderado nesse processo, reconhece os desafios que é uma sociedade do prazer contemporâneo, sobretudo do prazer vinculado ao consumo de bens e as implicações ecológicas que este prazer implica. Mas, de certa maneira, são temas refletindo esse paradoxo do ser humano, que é observar algo e pensá-lo fora dele, ou simplesmente parar de pensar e se locomover até o próprio algo e vivenciar a experiência de estar num estado que, de certa maneira, almejamos. Isso é complexo, porque é fácil eu falar de um ponto de vista mais simples. Eu desejo um pedaço de bolo e eu penso no pedaço de bolo e eu me planejo e vou até o local que está o bolo. Então todo esse processo anterior seria como que está fora do ato, que eu estou me movendo na direção dele e quando eu como o bolo, eu consumo o processo.
Isso é um exemplo didático, mas não resolve o problema, porque a condição humana não se reduz a comer um bolo. E se comermos muitos e muitos, pedaços de bolo, certamente vamos ter outros problemas. Mas a sociedade do consumo acaba propondo esta solução, para a condição humana, para o existir humano. Lembrando que e apreciando que o viver exatamente está ligado ao prazer. Esta ideia do prazer, ela não é nova na história da filosofia, nós podemos verificar isso já entre Platão, Aristóteles, a ideia de que a vida é para viver em felicidade. No caso do Platão, por exemplo, a ideia do livro República trata exatamente sobre a justiça, na convivência de uma dada comunidade, de uma dada sociedade, e a justiça, nada mais, nada menos, é a forma de garantir que todos possam ser felizes. Então, o tema não é recente. Desses dois cenários, tanto dos autores que tratam da ideia do prazer, da felicidade, dos seus problemas, que é um tema contemporâneo, lembrando que o prazer aqui é exatamente uma solução para a ideia da existência humana, que deseja não só ficar de fora pensando, mas se encaminha para uma ideia de habitar a própria coisa desejada. É como se todos os olhares dos humanos estivessem para um ponto. E temos opção de ficarmos sempre nessa perspectiva de fora, pensando, representando, fazendo um conjunto de coisas, sem, digamos assim, nos encaminharmos para aquele ponto desejado. Ou uma segunda opção, que é exatamente nos encaminharmos para esse ponto. A sociedade do prazer e do consumo é a proposta de que, pelo consumo e pelo prazer, nós, então, resolveríamos esse processo. Na prática, observamos que não. Na prática, a existência humana é mais do que o consumo, e o consumo, de certa maneira, acaba gerando angústias e outras coisas. O consumo, sobretudo, da forma como ele se configurou nos dias de hoje, tanto de bens materiais quanto de bens que não seria propriamente materiais, que seria da ordem dos serviços e etc., do entretenimento. Observamos que nos dois casos, continuamos com um processo de angústia, portanto, de falta, daquilo pelo qual, de certa maneira, a existência humana procura habitar, procura estar, e, por outro lado, produzimos um processo de impacto ecológico que coloca questões, digamos assim, relevantes para a própria existência humana. Nesse cenário, encontramos hoje em dia discursos que aqui eu chamei de fatalistas, que é exatamente a denúncia, muitas das vezes exagerada, de que as humanidades seriam ou estariam encaminhando para uma condição aberrante. Ou seja, toda reflexão sobre a condição humana, incluindo aí os conteúdos de filosofia, as disciplinas de filosofia, mas não só, né, outras matérias ligadas às artes, às letras, e etc., estariam vivendo uma espécie de perda de sentido. De certa maneira, é verdade. Culturalmente, estamos numa época em que parece mais plausível qualquer reflexão que está ligado a certos ramos do conhecimento e que outras reflexões ligadas a outros ramos do conhecimento, digamos, não têm sentido. E aí prevalece uma pseudo-objetividade das ciências, nomeadamente as ciências exatas, as ciências veiculadas ou vinculadas ao uso da matemática como linguagem, e também de um campo do conhecimento que produz artefatos, chamado conhecimento técnico, instrumental. Então, de certa maneira, apreciamos fortemente, em nossos dias, um conhecimento que possa ser traduzido em um objeto, e esse objeto possa ser utilizado em situações diversas na condição humana. De certa maneira, esta apreciação não é equivocada,
porque, de fato, o conhecimento que gera para o ser humano instrumentos, e esses instrumentos propiciam estados, digamos, de existência, melhorados, eles têm uma força de verdade e têm uma força de persuasão inequívoca. Então, antes de criticarmos que o mundo técnico é um mundo, qualquer aqui avaliação negativa, nós precisamos cuidar de pensar que não é bem assim. De fato, os instrumentos produzem para a condição humana, para a vida humana, um conforto, sem os quais a vida humana se torna mais laboriosa e mais trabalhosa. É claro que o instrumento ele aparece em nossa cultura contemporânea com uma ideia também de prazer. Um filósofo liberal conservador, liberal, não sei, existem liberais e liberais, mas Ortega y Gasset faz uma reflexão sobre isso, sobre a ideia de conforto, como que essa ideia é mais contemporânea e não foi por todo sempre desta forma. De certo modo, então, quando nós temos uma sociedade que realmente valoriza a ideia do conforto e experimenta o conforto e elege o conforto como prazer, tudo que produz, objetos que exatamente propõem nos produzir certo conforto, nós, preferimos, justamente porque, eh, nós temos a cultura e uma espécie de realidade objetiva que caminham no mesmo sentido. E nesse quadro, reflexões das humanidades que se davam e que teve um certo volume de reflexão anterior a esta realidade mais objetiva de instrumentos que facilitam a vida cotidiana, de fato, as humanidades ainda não conseguem se enquadrar, se encaixar em algum ponto que seja positivo para este campo do saber. No entanto, nós podemos perceber que todo instrumento, toda produção de conforto sempre coloca ao fim exatamente aspectos humanos. As humanidades, portanto, precisam, sem dúvida, dialogar um pouco mais com essas questões, com esta realidade das pessoas fora deste mundo, daqueles profissionais que lidam como profissão destas áreas, nomeadamente o mundo universitário, no qual existem profissionais, por assim dizer, que se dedicam exclusivamente a campos do saber, denominados de humanidades. Esse talvez enclausuramento acadêmico das humanidades é que tem sido esse distanciamento, digamos assim, e muitas das vezes uma incompreensão das suas contribuições. Para aqueles que dizem que as humanidades, digamos, está no fim ou que as humanidades se transformaram em aberração, pessoalmente eu tenho muito receio, porque não é bem isto, né. Existem sim interações em menores proporções, e as humanidades não são as humanidades do século XVII e XVIII. Sem dúvida, como cultura, nós temos outras configurações, as humanidades não desaparecem, existe sim uma demanda por estes aspectos, eles talvez não estão na ponta de lança dos discursos sociais, mas por todos os cantos que nós contactamos pessoas, essas pessoas têm sim uma demanda por aspectos humanos. E, de certa maneira, mesmo que envolvidas numa dinâmica, mais técnico-instrumental, tem uma certa noção, tem um certo espaço para essa ideia de humanidades, que, de certa maneira, tem que disputar espaços com as redes de entretenimento que acabam assumindo essa dimensão. Por uma força econômica, acabam se colocando no lugar que, tradicionalmente, a conversa, os temas vinculados a essas áreas de conhecimento acabavam por, digamos assim, serem as produtoras de conteúdo, de reflexões sobre. O problema, portanto, é mais nessa disputa por
espaço com grandes corporações que entregam conteúdos de entretenimento. Então, o entretenimento acaba substituindo toda esta reflexão, todo esse cultivo que, de certa maneira, historicamente estava vinculado às humanidades. Sobre esse tema, o autor Walter Benjamin também tem boas reflexões que interessam-nos nas nossas aulas, sem dúvida, aprofundar essas observações sobre consumo e cultura. De certa maneira, apesar, então, de os fatalistas acharem que não existem ou não existe uma cultura, uma humanidade, posso dizer que as pessoas acabam procurando, sim, esta condição, acabam procurando esta ideia de belo, nos aspectos visuais, musicais, existenciais. Aqui, belo não como bonito, mas como uma condição de o melhor que pode ser algo. E, e este belo tem variações culturais, e isso independente da crítica que pseudo-humanistas radicais tentam dizer ou denunciar como se fosse um perspectivismo meramente. Quando nós analisamos as várias manifestações culturais, nós observamos que há variações do que seja a beleza, ainda que a beleza sempre mantenha essa relação com a ideia de belo. E o importante de cultivar esta questão do belo, porque as pessoas acabam procurando essa dimensão da existência, esse estado espiritual, e elas o fazem por um fenômeno que é aquele que a gente começou a conversa de hoje, que é exatamente por oposição. O belo seria essa categoria de algo que em toda a cultura se tenta alcançá-lo enquanto estado pleno da existência humana. E esse processo ele é cultural, ele é apreendido e desenvolvido culturalmente. Não existe uma ideia de belo que se impõe, por mais que certos radicalismos tendem a dizer que o belo existiria para além das articulações culturais. E isso é preciso ser um processo construído. De certo modo, este processo do belo, ele tem uma relação muito propícia com aspectos da ecologia ou da natureza ou da flora e da fauna, que de um modo popular nós chamamos de natureza. Ainda que natureza em filosofia não é a natureza, fauna e flora e a topografia, mas a finalidade das coisas. A natureza da cadeira é servir para sentar, por exemplo. Natureza aqui no sentido de o meio rural em oposição à cidade. De certo modo, os aspectos desta região, dessa topografia do meio rural, propicia experimentações estéticas, não só visuais, mas de todos os sentidos estéticos, propicia um contato estético que eu diria ser mais orgânico, que comunica-se melhor com a condição humana. Não quer dizer que no espaço da cidade isso não ocorra, mas as grandes cidades tendem a se transformar em espaços no qual esta oposição ou esta relação com o entorno, com o meio onde se encontra, não torne tão propícia a ideia de beleza. As formas, as cores, as disposições excessivas, o meio urbano acaba sendo um meio artificial. E por ser um meio artificial, a tendência dele soar estranho para o ser humano é muito possível, por uma série de questões. E oposição ao meio rural, por ser um meio que carrega, digamos assim, uma disposição sem propriamente a intervenção humana, ele pode, em certas circunstâncias, mesmo que ele tenha uma dada intervenção humana, mas ele prevalece
muitos aspectos sem esta intervenção, este meio acaba propiciando esse contato com a ideia de belo, com esta ideia que apazigua o espírito humano, com esse horizonte que faz, digamos assim, produzir uma sensação de conforto na totalidade da existência, que, em última instância, é o que almeja a perspectiva humana. Quando se busca conhecer, e quando se busca conhecer especificamente filosofia, ou certas tradições filosóficas, dado que a filosofia ocidental ela é bem ampla em termos de temas e em termos de perspectivas de abordagem, mas considerando a filosofia como Pierre Hadot tem considerado ou considerou a importância de retomar a filosofia como exercício espiritual e não apenas como produção epistemológica no contexto das universidades. Quando, portanto, a gente abre mão desta única perspectiva e observa que há outras perspectivas na pesquisa filosófica, nós nos encaminhamos, então, para uma filosofia que incentiva, promove esta reflexão de temas que têm como perspectiva não resolver os problemas da humanidade ou resolver os problemas existenciais, mas porque prometer isto é, de certa maneira, uma falsidade. A vida feliz, não propriamente baseada no prazer moderno, mas a vida feliz, é um tema bem antigo dentro da filosofia e, digamos assim, é possível ser feliz e essa felicidade ela tem variações históricas. E necessariamente a felicidade está envolvida em consumo, mas a felicidade está muito mais numa dada disposição psíquica das pessoas, que certamente o consumo propicia este conforto como uma parte da felicidade, mas que o consumo em si não garante a felicidade. E isso é largamente comprovado. Não é apregoar o não consumo, mas também não é defender o consumo sem esta reflexão. E isto é o roteiro de reflexões e etc. que o nosso site e canal sempre tem proposto. Temas de filosofia que consiga abrir caminhos e perspectivas de sentido para que a pessoa compreenda que é possível produzir estados existenciais e esses estados existenciais que almejamos é o estado da felicidade e que são estados que se relacionam com esse conceito do belo. O belo, portanto, não é a ideia de bonito, mas é a ideia de um estado existencial em plena condição. E eu encerro, então, dizendo que a filosofia é um caminho coletivo, não é um caminho mágico, não é um caminho dos coach, mas é um caminho, e muito antigo, inclusive. Não é um caminho de hoje, não é uma moda dos últimos 20 anos. E a ideia, portanto, de felicidade, que a ideia de apreciação do belo produz na condição humana, relaciona-se com aquela conversa do início, que é essa percepção nossa, racional, de que estamos, num lado, almejando um outro ponto. Então, esse processo que nós, enquanto humanos, produzimos, que acaba apartando-nos de algo que nós percebemos pela linguagem, pelo pensamento racional, o discurso filosófico, os textos filosóficos propicia, digamos assim, chaves de acesso a essa questão. Ou não. O filósofo pode dominar conteúdos e conteúdos e ele, para a sua plateia, para o seu público, não conseguir ser este que conduz a pessoa para esse processo. Nesse sentido, filósofos como Sócrates, e o que podemos e que conseguimos saber dele em nossos dias,
usava a expressão muito pertinente, que é a ideia de que ele não ensinava propriamente algo às pessoas, mas ele ajudava as pessoas a parir algo. E parir algo é cada pessoa encontrar uma chave dentro de si, exatamente que responda e que seja acalentadora destas buscas por este algo. Então, a existência humana ela é marcada por esse processo de uma percepção e o desejo de encaminhar para um ponto, mas ao mesmo tempo de estar sempre fora deste ponto enquanto ele percebe este ponto. E aí, enquanto humanos, qualquer que seja nós os humanos, nós vivenciamos esse processo. O termo, inclusive, religare, que gera a palavra religião, vem exatamente disto. Ligar o que é aqui? Religar o que é aqui? A ideia de religião está justamente que um dia você esteve nesse ponto, que você então se distanciou desse ponto. Religar quer dizer que já foi ligado, então é ligar novamente a este ponto. De certa maneira, a tradição cristã ocidental acabou, ainda segundo a perspectiva do filósofo Pierre Hadot, encampando uma série de exercícios ligados à filosofia estoica, que também propunha esse processo de uma espécie de conexão com algo que, de certa maneira, enquanto ser humano, nós já fomos ligados e que a percepção racional é esse paradoxo. Ao percebê-la, nós estamos desligados deste processo. E aí toda a filosofia estoica, aqui como um exemplo, é exatamente esse exercício de retornar essa conexão com isto, que aqui na filosofia nós podemos chamar de ser, que seria o que é, para onde toda a condição humana flui, converge e se interessa. Muito bem, esse é um vídeo um pouco mais longo e, no geral, destinado a quem já, de certa maneira, tem um percurso de leitura e de interação conosco como professor de filosofia e como este orientador de exercícios filosóficos, no sentido de exercitar uma meditação filosófica que incide sobre a vida cotidiana. E é uma proposta modesta e uma proposta sem se submeter às regras dos dias de hoje, vinculadas aos meios virtuais, que prometem, que tratam o espectador como um ratinho de laboratório. É só frequentarmos esses cursos de vendas e etc., que podemos perceber esse desejo de você apresentar coisas que produzem nas pessoas comportamentos não pensados, né, irracionais. A filosofia, que é filosofia, desde o seu começo, não trabalha com uma espécie de indução comportamental nesse sentido. É mais um convite constante de pensar racionalmente os processos e ser sempre sujeito deles. Muito obrigado e até um próximo vídeo aula.